Olá, bom domingo a todos. As pessoas têm me perguntado por que razão eu tenho feito esses vídeos. Eu respondi para alguns que em 2020 eu conheci o Frei Tiago e ele começou a falar do Concílio Vaticano II em todos os pontos de vista, onde começou uma mudança radical na Igreja Católica. E eu vivia num deserto, sem entendendo as coisas, sem poder falar com ninguém, porque sou leigo, não tenho nenhuma autoridade eclesiástica. Mas aí vendo o Frei Tiago começando ele a fazer essas conferências, mostrando a cada momento, em cada sentido, o que aconteceu com a Igreja Católica desde Pio XII até os dias de hoje. E eu sou católico fervoroso, faço todos os dias os exercícios que um cristão pode fazer. Como não temos o direito de estar frequentando a missa ministerial, mas temos os livros santos, os livros sagrados, que nos ensina a ouvir uma missa com perfeita harmonia, ensina como fazer as orações meditadas, ensina como se preparar para fazer a confissão, a comunhão, receber os sacramentos espirituais, já que não tem como fazer na igreja. E eu fiquei assim, pensando sobre a resposta que eu tinha que dar para as pessoas que perguntam qual é o sentido de tomar uma atitude em fazer vídeos e tentar falar o que está acontecendo hoje. Como eu não sou uma autoridade eclesiástica, sou simplesmente um fiel católico. Eu vou falar aqui um pouco porque da minha intenção de fazer esses vídeos e tentar encontrar alguém no mundo que tenha passado algo semelhante ao que eu passei. Não só eu, mas minha família, meus pais que hoje já não estão mais comigo, já foram para a eternidade. E então, como eu acredito que tem muitas pessoas no mundo que tenham passado o que eu passei. Eu nasci em 1956. Em 58, quando Pio XII deixou de nos representar, começou uma mudança radical. Aí veio João 23 substituindo Pio XII, depois veio Paulo VI, depois veio João Paulo I, depois João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Eu vivi intensamente toda essa história, acompanho a profecia de São Malaquias e tenho compreendido exatamente como sucedeu esses 6 personagens, 5 e uma está em atividade. Eu, por graça de Deus, recebi o livro do grande escritor argentino Hugo Vast, e foi ele que me ensinou como seguir a Igreja de Jesus Cristo sem erro, sem medo. E aí, como a Igreja Romana tomou conta da igreja de São Pedro, eles prepararam uma mudança radical
E nessa mudança, a barca de Pedro entrou em naufrágio. E nós que conhecemos a história, que temos o sofrimento de ver como foi o começo de uma tempestade, onde a barca de Pedro navegou durante 1900 anos em direção ao Porto Seguro. E quando chegou no meado do século XX, encarou uma tempestade e a barca sofreu muitos danos. E nós, católicos, que compreendemos o que aconteceu com a morte de Pio XII e o segmento de muitas apostasias, então nós que fomos sobreviventes dessa tempestade, e eu me apoderei de um pequeno dessa tábua, a tábua da barca de Pedro, e sobreviver esses 66 anos. São 66 anos de 58 até hoje. E a gente estamos aqui ainda em cima deste tabuado. É um pedacinho de uma tábua que representa a barca de Pedro. E eu, como sobrevivente, estou em cima ainda de um pedacinho desta tábua. Tinha que contar como sobreviver de uma apostasia tão grande como nunca houve desde que o mundo começou a existir até agora. Era importante falar um pouco como sobreviver. E como sobreviver uma apostasia como esta. Uma criança com 2 anos de idade já estava no mundo e participou desses eventos todos. E Deus, pelo seu grande poder, nos deu o entendimento e nos deu o conhecimento de como se agarrar a um pedaço de tábua e ficar vivo, esperando a segunda vinda dele. Então, não tem como ficar calado, não tem como sentir a vitória de um naufrágio e não partilhar, porque o não partilhar deixa assim uma sensação de covardia. E eu, mesmo sem ter condições, mesmo sem ter assim apoio para fazer, comecei a fazer. E hoje vai fazer 4 anos que eu comecei a falar um pouco dessa sobrevivência e dizer que há uma saída que só se consegue essa saída pela misericórdia de Deus. E se Deus é misericordioso e nos deu uma saída, e essa saída foi conservar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo na pessoa de São Pedro, assim como São Pedro caminhou em direção a Cristo quando viu ele vindo, andando sobre as águas, e ele na barca. Ele saiu em direção a Jesus Cristo e quando viu, começou a afundar. Jesus: não temas, porque você tem pouca fé, mas eu estou aqui contigo. É a mesma coisa de nós católicos que estamos hoje
vivendo neste mundo, passando por essas dificuldades, vendo as heresias crescendo, as seitas falando de um Cristo que não tem sentido de ser o Cristo que morreu na cruz. Então, eu resolvi fazer e estou fazendo. E tenho a felicidade de dizer, eu estou vivo. E eu estou vivo pela graça de Deus, por entender que Ele nos deixou a sua igreja, e se a sua igreja, os representantes da sua igreja não puderam entender como é seguir a Jesus em espírito e verdade, que Ele nos deixou na Eucaristia, o alimento da alma, eles botaram em primeiro lugar a necessidade de respeitar o ser humano e de respeitar o que Cristo padeceu e morreu na cruz por nosso amor. Aí eu fiquei esses 66 anos nesta situação, fazendo o que deveria ser feito os sacerdotes, ministerial. Eu recorri aqui ao sacerdote eterno Jesus Cristo, que está à direita do Pai, que ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, eu fiquei nessa aqui, ó. Ó Deus eterno, imenso e de poder infinito, obra no céu e na terra, coisas grandes e incompreensíveis, e ninguém a que penetra a pessoa possa suas maravilhas. Se as obras de Deus fossem tais que facilmente se pudessem compreender pela razão humana, não poderíamos dizer inefáveis nem maravilhosas. Aplicar a tua mente e o teu coração em conhecer, amar e servir a teu Senhor, vê-lo-ás em espírito como outrora ouviram os santos profetas, e se a tua fé for pura e inabalável, quem crê em mim, diz o Senhor, vê-me, e quem me ama, segue-me. Senhor, eu sigo-vos para onde quer que seja, porque tendes palavras de vida eterna. A quem poderá seguir senão a vós? Em quem poderá acreditar senão em vós? Quem vos seguir não erra, porque sois o caminho, a verdade e a vida. Ilumine-me sempre a luz da vossa graça durante esta terrena peregrinação, para que eu possa chegar ao porto seguro da vida eterna e gozar-vos por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, é assim que eu vivi e assim que eu posso hoje falar de uma sobrevivência espiritual, uma sobrevivência em que fomos naufragados, mas Jesus, que prometeu aqueles que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, ele não abandonará. Por isso, meus caríssimos, se alguém possa entender essa sobrevivência, que possa abrir os olhos e ver o tempo que nós estamos e se agarrar com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Amém.